dois carros idênticos, U e V, sobem respectivamente as rampas planas 1 e 2, de comprimentos iguais e inclinações diferentes. Suponha que a rampa 2 seja mais íngreme do que a rampa 1. Considerando-se constantes e iguais em módulo as velocidades dos carros e denotando-se por PU e PV as potências empregadas pelos motores dos carros U e V, respectivamente, pode-se afirmar corretamente que, se você observar as alternativas, ele quer que a gente comente se qual potência é maior que a outra, PU maior que PV ou o contrário, ou se as potências dos motores dos dois carros são iguais, ou até se são nulas. Eu queria começar logo comentando esse alternativa D de dado aí, porque o esforço que o motor de um carro faz para ele subir uma rampa é razoável. Se ele fala de rampas diferentes, uma é mais íngreme que a outra, a rampa mais íngreme é aquela que é mais difícil de subir. Não tem como não ter potência no motor. Então, essa alternativa D de dado, que fala que as potências são iguais a zero, essa daqui a gente já pode eliminar com certeza, ok? Outra, a rampa mais íngreme e a rampa mais difícil de subir. Ora, quando a gente fala a rampa mais difícil de subir, significa dizer que há mais exigência do motor. Então, eu não tenho como ter aqui os dois carros com potências iguais nos motores. Ele disse que o carro U sobe a rampa 1, o carro V sobe a rampa 2. E a rampa 2 é a mais íngreme. Então, o carro V, que sobe a rampa mais íngreme, vai ter maior exigência no motor. O que significa dizer que vai precisar de mais potência, vai ter que pisar mais no acelerador. É aquele que o motor vai fazer mais barulho, que vai consumir mais combustível. É aquele que o motor vai apanhar mais. Então, se ele pede o motor que vai ter maior potência, é o motor do carro que sobe a rampa mais íngreme. Nesse caso, a rampa 2, nesse carro, o carro V. Então, só por isso aí, a gente já poderia dizer que a potência no carro V vai ser maior do que a potência no carro U. E desse modo, já encontraríamos a alternativa correta da questão. Potência de V maior que a potência de U, e nesse caso, potências maiores que zero. Agora, claro que eu não vou passar por essa questão sem aproveitar e fazer a revisão de alguns lembretes que foram cobrados aqui. O que acontece? Quando você tem um plano inclinado, sempre se dá o ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal, e aqui ele fala de um carro, ou seja, uma massa, cujo motor exerce uma força, vamos chamar a força do motor, que vai fazer com que o carro suba a rampa. Lembrando que quando se fala de um plano inclinado, a gente trabalha com as componentes do peso. Então tem a componente que é o P, seno de θ, e a outra componente que é o P, cosseno de θ. É uma componente cosseno de θ, é uma componente paralela ao plano e a outra perpendicular. Exatamente por conta dessa componente perpendicular, existe o contato do corpo, do objeto, da massa, nesse caso do carro, com o plano inclinado, e a reação ao contato é a chamada força normal. O que acontece? Nós temos aqui a normal equilibrando o P cosseno de θ. Em outras palavras, o somatório dessas duas forças é nulo, ou seja, são duas forças de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais, até porque se os valores não fossem iguais, ou a normal era maior e o carro saía voando, ou o P cosseno era maior e ele entrava no chão, né, entrava na rampa. Não é o caso. Agora, ele fala também que o carro sobe a rampa com velocidade constante. Se a velocidade de subida é constante, o que é que isso significa dinamicamente? Velocidade constante significa dizer que não tem aceleração. Afinal de contas, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, se a velocidade é constante, ela não varia. Se a velocidade não varia, é porque não tem aceleração. E que importância isso tem para a gente? A segunda lei de Newton diz que a força resultante
ou seja, o somatório vetorial de todas as forças atuantes no carro, é o produto da massa do corpo pela aceleração. Ora, mas se o carro então sobe sem aceleração, significa dizer que a resultante das forças é nula. A gente já tinha dito que a normal equilibrava o P cosseno. Então agora vamos dizer que a força do motor equilibra e é equilibrada pelo P seno. Em outras palavras, nesse caso, são duas forças de mesma direção, de sentidos opostos e de valores iguais. A força do motor e o P seno de θ. São dois vetores que eu estou indicando os sentidos opostos por sinais contrários. Também poderia escrever da seguinte maneira, que o valor do vetor força do motor tem o mesmo valor do vetor P seno de θ. Resumidamente, o valor da força do motor, nesse caso, é mg seno de θ. Peso é massa vezes gravidade. O que acontece? Ele pediu para a gente calcular a potência do motor. Quando fala potência, todo mundo pensa em trabalho sobre tempo. Mas aqui a gente tem a situação específica de um movimento cuja velocidade é constante. Nesse caso, a gente calcula a potência, pessoal, como sendo força vezes velocidade. Aí alguém deve estar pensando assim, mas Delfrânio, se tu acabou de dizer que pelo fato do carro estar subindo com velocidade constante, significa dizer que ele não acelera, logo não tem força resultante, o que eu vou escrever aqui no lugar da força? Pessoal, ele está pedindo para calcular a potência do motor. Então você vai colocar aqui a força do motor. E aí o que nós observamos é que nessa questão, a força do motor é diretamente proporcional ao seno do ângulo de inclinação da rampa. Ora, vamos lembrar de trigonometria, já que a gente está fazendo uma revisão completa. Ciclo trigonométrico. Você marca um certo ângulo partindo do 0 grau e lendo no sentido anti-horário. Então, quando você escolhe o ângulo, a projeção do raio do ciclo trigonométrico no eixo vertical é o que se chama de seno do ângulo. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Que quando você aumenta o ângulo, aumenta também o seno. Então, quanto maior o ângulo de inclinação, maior o seno de θ. E nesse caso, maior também a força do motor. E nesse caso, maior também a potência do motor. Por isso que nós dissemos que, no caso da questão em que a rampa 2 é mais íngreme do que a rampa 1, o que é que isso significa em termos matemáticos e físicos? Ser mais íngreme quer dizer que tem o maior ângulo. Tendo o maior ângulo, terá o maior seno. Nesse caso, a maior força exigida pelo motor. Nesse caso, a maior potência. Bom, o lembrete que é importante nós pontuarmos aqui. Quando se fala potência, e é uma das grandezas mais comuns em provas de física, eu acho que não existe uma prova de vestibular que não tenha um cálculo de potência em algum momento, a gente sempre vai lembrar trabalho sobre tempo, ou energia sobre tempo. Agora, no caso específico em que ocorreu um movimento em que a velocidade se mantenha constante, convém lembrar, é sempre uma aplicação comum em prova, que nesse caso a potência pode ser calculada força vezes velocidade. No caso de um automóvel, a força do motor que produz a velocidade do seu movimento. Ok?